Tem um momento bem específico em que uma mulher já decidiu o que sente por você e você ainda está tentando entender os sinais. E o mais curioso, o corpo dela já contou tudo, antes mesmo das palavras. Se isso já aconteceu com você, então você está no lugar certo. E olha, antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Não porque tem que fazer isso, mas porque aqui a gente fala de coisas que você dificilmente vai ouvir em outro lugar, de um jeito direto, sem joguinho. Agora me escuta com atenção. A maioria dos homens tenta entender mulheres ouvindo o que elas dizem. Mas a verdade é que o que mais importa quase nunca é dito, é mostrado. No olhar, no jeito de se posicionar, nos pequenos gestos que passam despercebidos quando você não sabe o que procurar. E isso não é porque mulheres querem confundir você. Não. É porque emoção de verdade não nasce na fala. Ela aparece primeiro no corpo. Por exemplo, quando uma mulher está interessada, o corpo dela naturalmente se orienta na sua direção. Não é algo calculado. Os pés apontam para você, o tronco se inclina levemente, como se ela estivesse sendo puxada. E o mais interessante, muitas vezes ela nem percebe que está fazendo isso. Agora pensa comigo, quantas vezes você já esteve conversando com alguém e ela parecia presente, mas o corpo dela estava indo embora? Olhar perdido, corpo virado para outro lado, respostas curtas. Isso é desinteresse, mesmo que as palavras sejam educadas. E aqui vai algo que poucos homens entendem. Atração não é só sobre gostar, é sobre conforto emocional. Quando uma mulher se sente confortável com você, o corpo dela relaxa. Os ombros caem, a respiração fica mais leve, o sorriso aparece com mais facilidade. Não é aquele sorriso forçado, social. É um sorriso que vem dos olhos. Mas quando ela está desconfortável, o corpo denuncia rápido. Braços cruzados, distância física, pouca troca de olhar. E não importa o quanto você tente falar certo, se o corpo dela não acompanha, algo não está encaixando. Agora vem a parte que pode mudar completamente a forma como você vê suas interações. Muitos homens focam em impressionar, em falar coisas inteligentes, em parecer confiantes o tempo todo. Mas o que realmente cria conexão é algo mais simples. Presença. Estar ali de verdade, observar, sentir o ritmo da outra pessoa, não tentar forçar uma reação. Porque quando você começa a prestar atenção nesses sinais, você para de adivinhar e começa a entender. E isso muda tudo. Porque no fundo, o corpo não mente, nunca mentiu. E quando você aprende a ler isso, você entra num nível de percepção que a maioria dos homens nem sabe que existe. Se você já percebeu que às vezes algo não batia, mas não sabia explicar o quê, provavelmente o corpo dela já estava te dando a resposta. E você só não tinha aprendido a escutar ainda. Agora, deixa eu te mostrar um detalhe que parece pequeno, mas muda completamente o jogo quando você entende. O olhar. Não é só ela olhou para mim, ou ela desviou o olhar. É muito mais sutil que isso. Quando uma mulher está realmente interessada, o olhar dela não é apressado. Ele fica um pouco mais do que o normal, como se existisse uma curiosidade ali, uma vontade de te ler também. E aqui vai algo que muita gente ignora: o tempo entre olhar e desviar. Se ela olha e desvia rápido demais, pode ser só educação, ou até timidez sem envolvimento. Mas quando existe aquele microsegundo a mais, aquele momento em que parece que ela se perde olhando para você, isso já é um sinal emocional. E tem outro detalhe ainda mais interessante. Ela pode desviar o olhar e depois voltar. Isso é quase como um teste inconsciente. Ela olha, sente algo, se afasta um pouco e volta para confirmar. Quando isso acontece mais de uma vez durante uma conversa, dificilmente é aleatório. Mas cuidado com uma coisa. Não transforme isso num jogo de caça a sinais. Porque quando você começa a ficar obcecado tentando interpretar cada movimento, você sai do momento. E isso quebra a conexão. O objetivo aqui não é virar um detetive. É se tornar alguém mais consciente. Agora, vamos falar de proximidade. Quando uma mulher gosta da sua presença, ela naturalmente reduz a distância. Pode ser um passo pequeno, quase imperceptível.
Pode ser o jeito que ela não se afasta quando você chega mais perto. Pode ser o fato de ela encontrar motivos para estar no mesmo espaço que você. E aqui entra algo poderoso. Toque leve. Não estou falando de invadir espaço ou forçar contato. Estou falando daqueles momentos sutis, quando ela encosta no seu braço enquanto ri, ou quando não se afasta ao esbarrar em você. Esses pequenos toques são formas de comunicação emocional. É o corpo dizendo, eu me sinto confortável aqui. Mas existe o oposto também. E é aqui que muitos homens erram, quando ela evita toque. Se você percebe que qualquer aproximação sua faz com que ela se afaste, mesmo que de forma discreta, isso não é um desafio. Não é algo que você precisa superar. É um limite. E respeitar isso é o que diferencia um homem consciente de alguém que só está tentando forçar uma conexão. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Às vezes, a mulher até gosta de você, mas o corpo dela ainda não acompanha. Isso acontece quando existe interesse, mas não existe segurança emocional suficiente ainda. E nesse caso, pressionar só piora. O que constrói essa segurança? Consistência. Ser previsível no bom sentido. Não desaparecer, não agir de forma confusa, não criar tensão desnecessária. Quando você transmite estabilidade, o corpo dela começa a confiar, e aí os sinais mudam. O olhar fica mais firme, a distância diminui, o toque aparece. E tudo isso acontece sem você precisar pedir. Percebe a diferença? Não é sobre fazer ela sentir algo à força. É sobre criar um ambiente onde sentir algo por você se torna natural. E isso, poucos homens realmente entendem. Agora, eu quero entrar em algo que quase ninguém explica direito, mas que muda completamente a forma como você entende mulheres. O ritmo emocional. Nem toda mulher demonstra interesse da mesma forma. Algumas são mais abertas, outras mais contidas. E o erro mais comum dos homens é esperar sinais óbvios, como se todas fossem agir do mesmo jeito. Não vão. Tem mulher que ri alto, que toca, que se aproxima rápido. E tem mulher que sente tudo isso, mas demonstra de forma muito mais sutil. O olhar demora um pouco mais, o sorriso é mais leve, o corpo se aproxima aos poucos. E aqui está o ponto importante. Intensidade não é igual a profundidade. Só porque uma mulher é mais discreta, não significa que ela sente menos. Às vezes, ela só precisa de mais tempo para se soltar. E se você não entende isso, você pode perder uma conexão real achando que não aconteceu nada. Agora presta atenção nesse detalhe. Quando uma mulher está começando a se envolver emocionalmente, o comportamento dela pode ficar inconsistente. Um dia ela parece mais próxima, no outro um pouco distante. Um momento ela se abre, no outro fica mais reservada. Isso não é joguinho. Na maioria das vezes, é processamento emocional. Ela está tentando entender o que sente. Está avaliando se é seguro se entregar um pouco mais. E o que muitos homens fazem nesse momento? Se frustram, pressionam, cobram clareza imediata. E isso quebra o processo. Porque quando você exige respostas antes do tempo, você cria tensão onde ainda deveria existir espaço. Agora pensa comigo. Se alguém começa a se abrir com você, mas sente que precisa corresponder rapidamente, sem ter certeza do que sente, o que essa pessoa faz? Se fecha. Por isso, entender o ritmo emocional de uma mulher é essencial. Não é sobre aceitar qualquer comportamento. É sobre saber diferenciar falta de interesse de tempo emocional. E o corpo, mais uma vez, dá pistas. Mesmo quando ela parece mais distante, observa se o olhar ainda te busca. Se ela ainda encontra pequenas formas de manter contato. Se o corpo ainda demonstra algum nível de conforto quando você está por perto. Porque quando o interesse desaparece de verdade, esses sinais somem. Agora, tem um outro ponto que poucos homens percebem. Quando uma mulher se sente emocionalmente segura, ela começa a espelhar você. Se você fala mais calmo, ela desacelera. Se você ri, ela ri com mais facilidade. Se você se abre um pouco, ela começa a fazer o mesmo. Isso é conexão acontecendo. Não é algo consciente.
É o cérebro dela entrando no mesmo ritmo que o seu. E aqui vai um alerta importante. Se você é instável, às vezes presente, às vezes frio, às vezes intenso demais, o corpo dela não consegue encontrar um padrão. E sem padrão, não existe segurança. E sem segurança, a conexão não cresce. Então, antes de tentar entender sinais, você precisa olhar para algo mais profundo. O tipo de energia que você está levando para a interação. Porque, no fim das contas, o corpo dela não reage só ao que você faz. Ele reage ao que você transmite, mesmo quando você não percebe. Agora eu quero falar de algo que muita gente confunde. Amor com demonstração de amor. Nem sempre uma mulher que sente algo forte vai expressar isso de forma óbvia. E aqui entra um conceito que muda tudo. Linguagem de amor. Cada pessoa tem uma forma mais natural de demonstrar o que sente. E quando você não entende isso, você pode achar que ela não está tão interessada, quando, na verdade, ela só está falando em outro idioma emocional. Por exemplo, tem mulher que demonstra interesse através de atenção. Ela lembra de coisas pequenas que você disse, pergunta sobre o seu dia, nota mudanças sutis em você. Isso pode parecer simples, mas é uma forma profunda de conexão. Agora, tem outras que demonstram através de tempo. Ela faz questão de estar perto, mesmo sem um motivo específico. Não precisa de grandes planos, só de estar ali com você já é suficiente. E isso, muitas vezes, vale mais do que palavras bonitas. E tem aquelas que demonstram através de cuidado, pequenos gestos. Perguntar se você chegou bem, se alimentar direito, se está cansado. Não é controle, é investimento emocional. O problema é que muitos homens estão esperando um tipo específico de demonstração. Geralmente algo mais direto, mais físico, mais explícito. E quando isso não vem, eles interpretam como desinteresse. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Quando uma mulher investe tempo, atenção e cuidado, isso já é envolvimento emocional. Só que, se você não reconhece isso, você acaba ignorando exatamente o que está procurando. Agora, vamos conectar isso com o corpo. A linguagem de amor também aparece na forma como ela se comporta fisicamente com você. Uma mulher que valoriza proximidade, por exemplo, vai buscar mais contato físico ao longo do tempo, mas de forma natural, progressiva. Já uma mulher que valoriza segurança emocional pode demorar mais para se aproximar fisicamente, mas vai se abrir em conversas, vai compartilhar mais sobre si mesma. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Você não precisa forçar a linguagem dela a se encaixar na sua. Você precisa aprender a reconhecer e responder. Se ela demonstra interesse através de atenção e você ignora isso porque está esperando o toque físico, você quebra a conexão. Se ela oferece tempo e você trata isso como algo comum, sem valor, ela sente. Porque, no fundo, o que cria conexão não é só o que você sente. É o quanto a outra pessoa percebe que você enxerga o que ela oferece. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já deixou passar um sinal de interesse, só porque ele não veio da forma que você esperava? E mais importante, quantas vezes você interpretou errado algo que, na verdade, era uma tentativa genuína de se aproximar? Quando você começa a entender linguagem de amor, você para de julgar o comportamento e começa a entender a intenção. E isso muda completamente a forma como você se conecta com uma mulher. Agora eu quero tocar num ponto que pode ser desconfortável. Mas é exatamente aqui que muita coisa começa a fazer sentido. Nem todo sinal de interesse é sobre você. Às vezes, uma mulher pode sorrir, conversar, até demonstrar certa proximidade. E mesmo assim não estar emocionalmente disponível. E se você não entende isso, você começa a criar uma história na sua cabeça que não corresponde à realidade. Isso acontece porque o comportamento social pode parecer parecido com o comportamento de atração, mas a intenção por trás é diferente. Uma mulher pode ser naturalmente simpática. Pode gostar de conversar, de se conectar com pessoas, de manter um clima leve. E isso não significa automaticamente que ela quer algo além disso. E aqui entra um ponto essencial: consistência. Quando existe interesse real, o comportamento dela tende a ter uma certa continuidade. Não precisa ser perfeito,
nem constante o tempo todo, mas existe um padrão. Ela responde, ela mantém contato, ela demonstra presença de alguma forma. Agora, quando os sinais são muito irregulares, quando um dia parece muito envolvida e depois desaparece sem explicação, ou quando só interage em momentos muito específicos, isso geralmente indica outra coisa. Pode ser falta de clareza emocional, pode ser que ela esteja dividida, ou simplesmente que o interesse não é forte o suficiente. E isso não é algo que você resolve tentando mais. Esse é um erro comum. Achar que, se você fizer mais esforço, mais atenção, mais presença, você vai convencer ela a sentir algo. Mas a atração não funciona assim. Você pode fortalecer uma conexão que já existe, mas não pode criar algo do zero só com esforço. Agora presta atenção nisso. Quando uma mulher está realmente interessada, ela também investe. Pode ser de forma diferente da sua, pode ser mais sutil, mas existe um movimento na sua direção. Se esse movimento não existe, ou é mínimo, você precisa ter maturidade para reconhecer isso. Não como rejeição pessoal, mas como informação. E isso muda completamente sua postura. Porque em vez de correr atrás de algo incerto, você começa a valorizar reciprocidade. Você começa a observar: ela também está escolhendo estar aqui comigo? E essa pergunta é poderosa, porque ela te tira de um lugar de dúvida constante e te coloca num lugar de consciência. Agora, tem outro detalhe importante. Muitos homens ignoram sinais claros de desinteresse, porque estão focados no potencial, não na realidade. Ah, mas às vezes ela parece diferente. Talvez ela só esteja ocupada. Talvez eu precise insistir mais. Esses talvez são perigosos, porque enquanto você está preso neles, você deixa de ver o que está acontecendo de verdade. E o corpo, mais uma vez, não mente. Se não existe proximidade, se o olhar não sustenta, se o contato não evolui, a resposta já está ali. Pode não ser a que você cria, mas é a real. E aceitar isso não te enfraquece, te posiciona. Agora eu quero fechar isso com algo que, talvez, seja a parte mais importante de tudo que a gente conversou. Não adianta nada você aprender a ler sinais se você não aprende a se posicionar. Porque perceber que uma mulher está interessada, confortável, se aproximando, é só metade do caminho. A outra metade é o que você faz com isso. E aqui é onde muitos homens travam. Eles percebem os sinais, mas ficam inseguros, esperam demais, pensam demais e acabam deixando o momento passar. Só que conexão não vive no pensamento, ela vive na ação leve, no timing. Não é sobre fazer algo perfeito, é sobre responder ao que já está acontecendo. Se ela se aproxima, você pode se permitir aproximar também. Se ela se abre, você pode se abrir um pouco mais. Se existe um clima, você não precisa fingir que não percebeu. E isso não tem a ver com ser ousado ou agressivo. Tem a ver com ser presente e honesto na sua forma de agir. Agora, deixa eu te mostrar algo que poucos homens entendem de verdade. Confiança não é ausência de dúvida, é capacidade de agir, mesmo com alguma dúvida. Porque se você espera ter 100% de certeza antes de dar um passo, você nunca vai sair do lugar. E a verdade é que nenhuma conexão vem com garantia. Você observa, sente, responde e ajusta. Simples assim. Mas existe um outro lado que é ainda mais importante. Saber quando não avançar. Saber quando os sinais não estão ali. Quando o interesse não está sendo construído. Quando a energia não está sendo trocada. E ter maturidade para recuar. Sem drama, sem insistência, sem tentar corrigir algo que não depende só de você. Isso é força. Porque, no fundo, relacionamento saudável não é sobre convencer alguém a ficar. É sobre encontrar alguém que também quer. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda. Você para de correr atrás de validação e começa a escolher melhor onde investir seu tempo, sua energia, sua atenção. E isso se reflete no seu comportamento. Você fica mais calmo, mais centrado, menos reativo. E, ironicamente, é exatamente isso que aumenta sua atratividade.
Porque o que mais atrai não é perfeição, é segurança emocional. É alguém que entende sinais, mas não depende deles para se sentir bem. Alguém que se conecta, mas também sabe se respeitar. Então, se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Aprenda a observar, mas não esqueça de agir. Aprenda a sentir, mas não deixe de se posicionar. E, principalmente, nunca ignore o que é claro só porque você gostaria que fosse diferente. Porque quando você começa a ver as coisas como elas realmente são, você para de se perder em dúvida e começa a viver relações muito mais reais.